Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, querido, olá, querida. Estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para essa nossa mensagem breve, objetiva, que se encontra lá em Lucas 9, do 57 ao 62. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, oremos ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, dá-nos a graça da compreensão desta mensagem neste momento, nesta hora, para assim melhor compreendê-la, colocarmos em prática e vivermos melhor os nossos dias, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, a mensagem se inicia assim: enquanto estava a caminho, alguém disse a Jesus: eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus respondeu-os: as raposas têm as tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse a outro: segue-me. E este respondeu: permita-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixai que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vais anunciar o reino de Deus. E a um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, e o Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Jesus, porém, respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, seguir a Jesus Cristo nunca foi e nunca será uma tarefa fácil. Requer renúncia, requer disciplina, requer foco e requer pessoas dispostas a seguir a todo custo. Então, Jesus aqui nos traz essa realidade em que deixai que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vais anunciar o reino de Deus. Deixai os mortos enterrar os seus mortos, pois todo aquele que começa a seguir Jesus recebe uma vida nova em que a sua visão, os seus olhos se abrem para uma outra realidade em relação a tudo aqui neste mundo. E por isso ele nos faz compreender desta forma seguinte: deixai que os mortos enterrem seus mortos. Pois a pessoa que não está vivendo uma vida em Cristo, ela está morta. Pois a palavra de Deus nos diz: pois todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, né? Então ele nos dá essa explicação em relação a isso. Deixai que os mortos enterrem seus mortos, pois todo aquele que me segue ganha uma vida nova, ganha uma visão sobre tudo aqui nesta terra em que vivemos. Vivemos de uma forma em que tudo parece muito bom, mas aí ele nos traz essa realidade em que tudo aqui passa, mas só não passa a vida que ele tem para cada um de nós. E assim ele nos diz também que quem põe a mão no arado e olha para trás, todo aquele que se decide seguir Jesus Cristo e começa a olhar para trás, começa a não querer renunciar, não querer buscar esta vida nova, certamente não está apto para o reino de Deus, pois a vida em que Jesus tem para nos oferecer requer renúncia, requer disciplina, requer foco,
e muitas das vezes requer pessoas dispostas a querer viver desta forma. E assim, meu irmão, minha irmã, ninguém pode ser meu discípulo antes não renunciar a tudo que possui. Então, meu irmão, minha irmã, esta é uma grande realidade para cada um de nós nesses dias em que passamos por essas situações neste mundo, em que muitos daí que não compreendem dessa forma em que Jesus nos chama a compreender neste dia, não conseguem enxergar essa situação deste mundo, né? Esse mundo em que cada dia mais aparece coisas de pestes, vírus, muitas coisas acontecendo, né? Continuam acontecendo e muitos aí estão mortos, né? Pois aqueles que Jesus chamou para experimentar, viver esta vida nova, conseguem enxergar tudo isso que está acontecendo neste mundo em pleno este ano de 2026, né? Em pleno esta situação aí que está acontecendo no mundo, essas situações, né, de guerra, de rumores de guerra, de peste, pestilências e de tantas outras coisas, como também estamos aí também diante de uma Copa do Mundo, né, que vai também assim distrair muitas pessoas, não que seja ruim futebol, não é isso, mas se atente a tudo isso, se atente a essas situações que estão aí acontecendo, para não se distrair, né? E não ficar assim como a palavra aqui nos diz, deixai que os mortos enterrem seus mortos, mas seja aquela pessoa que está viva, né? Seja aquela pessoa que aceitou Jesus, experimentou a presença de Deus, está vivendo essa vida nova e compreendendo os sinais dos tempos e tudo o que está acontecendo. Era isso, meu irmão, minha irmã. Eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu te agradeço pela sua atenção e Deus nos abençoe.